Você acha que já viu de tudo em casas de repouso? Espere até descobrir o lar da paz, onde existe apenas uma única regra. Prepare-se para uma história assustadora e cheia de mistérios que vão arrepiar até os mais corajosos. Vocês não vão acreditar na história que eu tenho para contar hoje. Eu trabalho em um lugar que parece normal por fora, mas esconde segredos sombrios que vão além da nossa compreensão. No vídeo de hoje, vou revelar tudo sobre o Lar da Paz. Uma casa de repouso onde os demônios são reais e a única regra é algo que você nunca imaginaria. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo para mais histórias inacreditáveis como essa. Então vamos começar. Algumas profissões simplesmente não valem a pena. De fora, o Lar da Paz parecia um asilo qualquer. O jardim impecavelmente cuidado, os canteiros floridos, as janelas brilhando sob o sol da tarde. Se você passasse de carro, veria os moradores idosos passeando com os enfermeiros, sorrisos tranquilos em seus rostos. Ninguém jamais imaginaria os horrores que se escondiam por trás da fachada. Quando comecei a trabalhar no Lar da Paz, estava entusiasmado. Escolhi a carreira de enfermeiro porque queria ajudar as pessoas. Começar em um novo lugar significava fazer novos amigos e ter um impacto positivo na vida de alguém. Na minha última experiência, conheci pessoas maravilhosas e esperava que aqui fosse o mesmo. Infelizmente, minhas esperanças foram cruelmente esmagadas. Geralmente os idosos são amigáveis. Claro, você sempre encontra alguns rabugentos, mas a maioria deles gosta de conversar. Já me vi preso no trabalho muito tempo depois do meu turno, ouvindo histórias da juventude de alguém ou jogando damas. E, para ser honesto, eu adorava. Adorava passar tempo com eles e me tornei um mestre nas damas, se me permitem dizer. Era por essa razão que aceitei o emprego. Para fazer a diferença. Mas eu tinha um problema. Ninguém no Lar da Paz queria falar comigo. Passava meu intervalo na sala de jogos e ninguém se aproximava. Nenhuma vovó com fotos dos netos, nenhum vovô pronto para contar histórias da guerra. Eles me ignoravam, mas não me ignoravam completamente. Podia senti-los me observando de soslaio. Havia uma velhinha de cabelos brancos como algodão na esquina, lendo um livro. Ela me encarava fixamente, até eu olhá-la. Então, ela levantou o livro e fingiu que estava lendo o tempo todo. E ela certamente não era a única a agir de forma estranha. 2 homens fingiam jogar xadrez há 20 minutos, muito ocupados me observando para fazer qualquer movimento. Ao me levantar e ir até o lixo, vi várias cabeças se virando em uníssono, rastreando meus movimentos. Exceto uma. No fundo da sala havia uma mulher. Ela não se deu ao trabalho de me observar como os outros. Apenas olhava para a janela, balançando lentamente na cadeira. Exceto que notei algo estranho. Ela não parecia velha. Parecia ter seus 30 ou 40 anos. Cabelos longos e pretos caíam pelas costas. Nem um fio grisalho. Sua pele era tão pálida que parecia nunca ter visto o sol. Será que era visita? Pensei, mas eram 10 da manhã. E o horário de visitas começava ao meio-dia. E ela não era funcionária. Não usava uniforme de enfermagem ou crachá. Peguei minhas coisas e decidi fazer meu intervalo em outro lugar. Senti os olhos de todos em mim, rastreando meus movimentos enquanto eu saía para o corredor. Talvez eles apenas sejam cautelosos com pessoas novas, pensei. Talvez estejam entediados e curiosos sobre quem é esse cara novo. Mas o jeito como todos me encaravam me deixava desconfortável. Não era apenas algumas velhinhas intrometidas espiando por cima do livro. Era todo mundo na sala. Era como se eles pudessem se comunicar telepaticamente e estivessem se alertando sobre minha presença. Exceto a mulher estranhamente jovem. Ela não reconheceu minha presença. Não sei se isso era reconfortante ou não. Finalmente me encontrei na sala de descanso da equipe, onde algumas pessoas estavam tomando café. Decidi fazer algumas perguntas para descobrir qual era o problema. As pessoas aqui não são muito comunicativas, né? Brinquei. Um dos caras, acho que era um fisioterapeuta, olhou para mim. O que você quer dizer? Bem, nos outros lugares onde trabalhei, os idosos eram muito amigáveis. Morriam de vontade de contar a história da vida inteira para mim.
Mas aqui, eles são meio quietos. Ah, sim, eles são todos muito reservados. Ele respondeu. E o que me diz daquela mulher? A de cabelo preto e pele muito pálida? Ela é realmente paciente aqui? Parece muito jovem. Ele forçou um sorriso. Ela é bem mais velha do que parece. Uau! Imagino que ela leva o protetor solar a sério. Brinquei. Ela não aparenta ter mais de 40 anos. Ele não respondeu. As outras pessoas ali, duas mulheres de uniforme de enfermagem, se entreolharam de forma estranha. Desculpe, tenho que ir, ele disse de repente. Então, ele saiu, as enfermeiras o seguindo, mesmo que ainda tivéssemos 10 minutos de intervalo restantes. Mordi o lábio. Até agora, não estava fazendo amigos. Nem com os idosos, nem com a equipe, o que era muito diferente do que eu estava acostumado. Não sou a pessoa mais popular, mas sou muito extrovertido, e normalmente fazer amigos é moleza. Não aqui. Joguei meu lixo fora e verifiquei minha agenda. Meu próximo paciente era no quarto 40C. Seguia pelo corredor bege, olhando para as fileiras e fileiras de portas que pareciam se estender para sempre. Abri o prontuário do paciente ao chegar em frente à porta. Foi quando notei algo estranho. O prontuário tinha uma anotação rabiscada no topo. Não faça contato visual com o paciente. Que estranho, pensei. Talvez ela fosse antissocial? Folheei o prontuário, procurando detalhes sobre seu estado mental. Mas não havia nada, além de uma nota sobre sua memória começando a falhar. Seja qual for o caso, eu respeitaria seus desejos. Mesmo que isso fizesse meu eu, extrovertido, morrer um pouco por dentro. Empurrei a porta e vi uma mulher sentada na cama. Cabelos grisalhos longos caíam sobre o rosto. Ela usava um roupão branco simples, embora parecesse manchado e desfiado. Meus olhos instintivamente se dirigiram para o rosto dela. Então, me contive e olhei para o chão. Oi, sou o Jeff, eu disse. Vou ser seu enfermeiro hoje. Ela não respondeu. Precisa de alguma coisa? Perguntei. Ou posso começar a medir seus sinais vitais agora? Ela não disse nada. Apenas acenou com a cabeça. Tomei isso como sinal de que podia começar. Puxei a cadeira de metal para perto dela e me sentei. Isso vai apertar um pouco, ok? Eu disse, envolvendo um manguito de pressão em seu braço. Mantenha os olhos no mostrador enquanto ele subia, evitando todo contato visual. Me senti incrivelmente constrangido, mas respeitar seus desejos era mais importante do que tudo. Só vou olhar em sua orelha agora, eu disse enquanto tirava alguns equipamentos. Continuei os olhos fixos em sua orelha, mas podia sentir ela me observando, me encarando através da cortina de cabelos. Peguei um abaixador de língua. Agora, só preciso dar uma olhada em sua garganta. Ela abriu a boca e eu pressionei a madeira contra ela. Mas, desse ângulo, seus olhos estavam quase desfocados. E pude ver que algo parecia errado com eles. Parecia que eram grandes demais para seu rosto, ou muito escuros, ou algo assim. Claro, não conseguia realmente dizer, mas algo não parecia certo. Talvez ela tenha feito uma consulta com um oftalmologista mais cedo hoje e tenha dilatado as pupilas? Essa era a única explicação possível que me ocorria. Embora não fossem apenas as pupilas que pareciam maiores, eram também as íris e os próprios olhos, como se ela estivesse usando algum filtro estranho do Instagram para fazer tudo em seus olhos maior. Era estranho. Evitei fazer contato visual, apesar de realmente querer. Quando terminei, guardei minhas coisas, me despedi dela e fui para o próximo paciente. Você fez um ótimo trabalho, disse a mim mesmo, enquanto seguia para o quarto 37. Ah, você respeitou seus limites. E aposto que ela realmente apreciou isso. Talvez esse primeiro dia não seja tão terrível. Afinal, meu entusiasmo foi rapidamente desfeito pelo próximo paciente. O homem no quarto 37A se chamava Geraldo. Ele tinha 86 anos, segundo o prontuário, mas parecia ter 100. Seu corpo havia encolhido sobre si mesmo, cheio de dobras e rugas. Tufos de cabelos brancos se erguiam como se compensassem a perda de altura. E ele era mais amigável que os outros. Assim que entrei, ele sorriu para mim. Olá.
Você é meu novo enfermeiro? Balancei a cabeça e me apresentei. E assim, eu estava de volta ao jogo. Geraldo era fácil de conversar. Ele perguntou quanto tempo eu era enfermeiro, se eu gostava de trabalhar aqui, o tempo todo, sorrindo e dizendo que estava feliz em me ter ali. Minha última enfermeira era tão rabugenta, ele disse, revirando os olhos. Mas você parece ser divertido. Obrigado, respondi. Enrolei o manguito de pressão em seu braço e ele começou a inflar. Então, Geraldo, onde você cresceu? E assim, a vibe que estávamos tendo desapareceu. Seu sorriso sumiu. Ele quebrou o contato visual e olhou para a parede. Uma grande distância daqui. Ele finalmente murmurou. Entendi a dica e não fiz mais perguntas. Mas depois de 1 minuto, ele começou a falar novamente. Olhou para cima, olhos cinzentos leitosos me encarando. Eu venho de um lugar onde os demônios vagam, ele murmurou, sua voz baixa e rouca. Um lugar onde as sombras não precisam de luz. Um lugar de escuridão eterna. Parei o que estava fazendo, surpreso com a declaração. Para ser justo, já trabalhei com muitos pacientes com demência ou condições mentais. E isso estava longe de ser a coisa mais perturbadora que já ouvi. Um homem com quem trabalhei sofria de paranoia. Todos os dias, ele contava as ameaças de morte que recebia, com detalhes minuciosos. Ele estava convencido de que as pessoas queriam que ele morresse, de maneiras extremamente violentas, porque ele trabalhava para uma agência secreta do governo. Havia uma mulher também, que me contou sobre a mulher magra que se escondia debaixo de sua cama. Após observação rigorosa, percebemos que ela estava confundindo algumas caixas de armazenamento com um ser humano. É difícil ser tão velho. Quando sua mente começa a ir, você começa a confundir os limites entre realidade e ficção. E existe um limite tênue ao lidar com pessoas nesse estado. Você não quer encorajar suas ilusões, mas também quer garantir que elas se sintam ouvidas. Você deve estar mais feliz aqui, eu disse. Ele fez uma pausa por um momento. Eu estou mais feliz aqui, ele finalmente respondeu. Que ótimo, respondi com um sorriso. Terminei de medir seus sinais vitais, peguei o iPad e voltei para o corredor. No entanto, enquanto folheava os documentos, notei que não havia nenhuma nota sobre demência ou qualquer outra condição mental. Na verdade, alguém havia marcado bom em seu estado mental. Jeff, uma voz me chamou por trás. Virei-me. O velho me seguiu para o corredor. Ele estava a alguns metros atrás de mim, perfeitamente imóvel. Precisa de alguma coisa? Perguntei. Ele sacudiu a cabeça. Eles vagam aqui também. Os demônios, só que não são tão barulhentos. Balancei a cabeça e acenei para ele. Então, adicionei uma nota em seu prontuário. Sob condições mentais, escrevi. Fala sobre demônios. Quem era o próximo? Alguém no segundo andar, chamada Mary Gonzalez. Peguei o elevador e caminhei pelo corredor. Ela estaria no final, no quarto 29B. Não eram apenas as pessoas que estavam um pouco estranhas. Havia algo no corredor bege. Nas portas infinitas com pequenas janelas quadradas, na música levemente distorcida que se repetia em loop. Sério, parecia um toca-fitas com bateria fraca. Estremeci. Talvez eu envie mais candidaturas. Não estava gostando do lugar, nem um pouco. Os olhares, as interações estranhas, meus colegas de trabalho reservados. Havia uma sensação estranha nesse lugar. E enquanto eu caminhava pelo corredor, vi algo ainda mais estranho. Uma das portas tinha um cadeado. Parei e me afastei. 26C. O número estava desbotado e a janela estava completamente escura. Será que está vazia? Por que trancar então? Olhei para o cadeado. Isso certamente não era legal, a menos que o paciente fosse um risco para os outros, mas mesmo assim, ele deveria ter sido transferido para um hospital ou algo assim. Não deveriam mantê-lo aqui, atrás de uma porta trancada. Inclinei-me para a janela. Totalmente escura. Nem as luzes do corredor me ajudavam a ver o que estava lá dentro. O que diabos? Juntei minhas mãos contra a janela, espiando para dentro. E então, aconteceu.
Do outro lado do vidro, um olho se abriu. Pulei para trás, surpreso. Meu tornozelo torceu, meus pés deslizaram para baixo, e eu caí, com forte impacto, no chão de linóleo. A dor subiu pelos meus braços e joelhos. Me levantei cambaleando. Acima de mim, algo se movia na janela. Uma massa de cabelos pretos, ligeiramente separados para revelar um olho. Agora percebi, as luzes do quarto estavam acesas. A janela só estava escura porque ela estava pressionada contra o vidro, me observando. E eu a reconheci. Pele pálida, cabelos pretos grossos, jovem demais para estar aqui. Era a mulher que eu tinha visto antes. Me levantei e corri pelo corredor. Não parei até chegar ao 29B. Antes de entrar, parei um segundo para me controlar. Inspirei fundo, expirei fundo. Minhas mãos estavam tremendo. Minhas pernas estavam bambas. Talvez ela tenha apenas uma condição mental e precise ficar aqui por um tempo, pensei. É só uma mulher, não um monstro. Então, ela estava te olhando da janela. E daí, ela não estava gritando ou te ameaçando. Mas por que o cadeado? Me forcei a inspirar fundo novamente. E outra vez. Não abri a porta até me sentir completamente relaxado. Dê o seu melhor, me disse a mim mesmo, como fiz muitas vezes antes. Abri a porta de um jeito rápido. Mary estava sentada em frente à janela. Olhando para o pátio, abaixou. Ela estava murmurando baixinho para si mesma. Uma melodia que eu não reconhecia. No entanto, pelo meu treinamento musical do ensino médio, pude dizer que estava em tom menor. Como você está hoje, Mary? Perguntei. Ela não respondeu. Não se virou para me olhar. Apenas continuou a cantar as mesmas 4 notas, sem parar. Mary? Mais murmúrios. Peguei o iPad e folheei seu prontuário. Foi então que notei a nota. Paciente é não verbal. Ok, isso fazia sentido. Nada de bizarrice aqui. Apenas uma paciente não verbal. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado dela, narrando o que estava fazendo para não assustá-la. Vou colocar o manguito de pressão em você agora, ok? Só vou olhar em sua orelha. Puxei sua orelha e coloquei o otoscópio, procurando por sinais de inflamação ou infecção. Mas, enquanto fazia isso, meu coração parou. Havia uma sombra aninhada ao lado de seu tímpano. Assim que a luz a atingiu, ela se esquivou. O que diabos? Puxei sua orelha e reajustei o equipamento. Não havia nada ali. Nenhuma sombra. Sua orelha estava totalmente bem. Abaixei o otoscópio e esfreguei os olhos. O estresse está te afetando, me disse a mim mesmo. Inspirei fundo, expirei fundo. Era apenas uma sombra que se movia quando eu movia o otoscópio. Nada mais. Seus ouvidos estão ótimos, Mary, eu disse. Mas minha voz não tinha o mesmo tom alegre. Terminei o exame. Mary continuou a cantarolar para si mesma. As mesmas 4 notas sem parar, exceto que ela estava cantando mais rápido agora. Guardei minhas coisas. Inspirei fundo novamente e saí para o corredor. Fechei os olhos enquanto passava pelo quarto 26C. Peguei o elevador até o primeiro andar. Comi meu almoço sozinho. Não queria mais falar com ninguém. Só ia passar por esse dia e enviar candidaturas a empregos hoje à noite. Espero encontrar algo diferente em 1 ou 2 semanas. Talvez 1 mês. Não consigo sobreviver 1 mês nesse lugar, pensei, enquanto terminava meu sanduíche de peru. É muito estranho. Surpreendentemente, porém, a tarde transcorreu sem problemas. Nenhuma conversa estranha sobre demônios, nenhum murmúrio assustador, apenas pessoas idosas normais. Elas não falavam muito, mas isso estava ok comigo. Quando a tarde se transformou em noite, a equipe diminuiu, e a maioria dos moradores voltou para seus quartos. Às 19h45 comecei a arrumar minhas coisas, pronto para entregar tudo para o turno da noite. Mas, é claro, não foi tão fácil. Meu chefe espiou e perguntou se eu podia dar uma olhada em mais um paciente. A enfermeira do turno da noite estava atrasada. Como um idiota, eu concordei. Já estava no 2º andar quando percebi que era o quarto 26C. A mulher que parecia muito jovem para estar aqui. Queria me virar e correr. Mas eu precisava desse emprego.
mesmo que fosse apenas por mais algumas semanas. Além disso, eles não manteriam alguém violento aqui. Isso seria ilegal. Claro, o cadeado estava lá, mas não mudava a lei. Talvez o cadeado fosse para a segurança dela, para impedi-la de fugir. Só 15 minutos com ela, me disse a mim mesmo. Depois, você pode ir para casa. Peguei o iPad e folheei seu prontuário. Mas a maior parte estava em branco. Seu nome estava preenchido. Helena, com um sobrenome longo que parecia polonês ou tcheco pelo número de consoantes. Mas havia apenas um traço para sua data de nascimento. Eles não sabiam sua idade? E não havia nada na seção de medicamentos atuais. Nenhuma doença crônica também. Nenhuma diabetes, nenhuma artrite, nem mesmo perda auditiva. Se ela realmente não tinha nenhuma dessas coisas, por que estava aqui? Ou alguém me deu um prontuário incompleto? Melhor ainda, se esse prontuário estivesse incompleto, talvez me desse uma desculpa para não fazer o exame hoje e simplesmente ir para casa. Se ela tivesse alguma condição médica subjacente que eu não conhecia, poderia ser um problema. Caminhei pelo corredor e depois de um segundo, encontrei um dos médicos da equipe. Ei, acho que esse prontuário da Helena está incompleto, eu disse a ele. Não. Esse é o prontuário dela, ele respondeu, enquanto dava uma olhada rápida. Mas nada está preenchido. Nem sua data de nascimento. Nós não sabemos sua data de nascimento. Olhei para ele. Vocês não sabem sua data de nascimento? Ele balançou a cabeça. E a idade aproximada? Ou condições médicas? A coisa toda está em branco. O médico olhou para mim. Eu garanto que o prontuário está correto. Ele respondeu, em um tom estranhamente firme. Então, ele se virou e saiu. Não entendia o que diabos estava acontecendo. Uma vozinha no fundo da minha cabeça me disse para ir embora. Nada disso parecia certo. Voltei para o quarto da Helena. Alguém já tinha tirado o cadeado para mim. Inspirei fundo antes de abrir a porta. Helena estava sentada ao lado da janela, de costas para mim. Cabelos pretos caíam pelas costas de sua cadeira e seus braços pálidos pendiam frouxamente ao lado do corpo. Oi, sou o Jeff, chamei da porta, meu coração batendo forte. Vou medir seus sinais vitais esta noite. Ela não respondeu. Isso estava ótimo para mim. Prefiro que ela me ignore do que o contrário. Puxei uma cadeira para perto dela e desdobrei o manguito de pressão. O velcro fechou com um estalo alto na sala silenciosa. Vou medir sua pressão arterial, eu disse a ela. Sem resposta. Não sei se estava narrando o que estava fazendo por causa dela ou para acalmar meus próprios nervos. Enrolei o manguito em seu braço. O som ritmado do manguito inflando preenchia o silêncio. Ainda assim, ela não se virava para me olhar, nem reconhecia minha presença de forma alguma. Ela apenas olhava para a janela, as sombras intensas fazendo sua pele parecer ainda mais pálida do que antes. O manguito de pressão continuava a inflar. Helena continuava a olhar para a janela, me ignorando completamente. Isso vai acabar logo. Anote os sinais vitais e vá embora. Exceto que havia um problema. Não estava obtendo uma leitura de pressão arterial. Que estranho. Olhei para o mostrador, então me inclinei e tirei o manguito de seu braço. Desculpe, acho que posso ter me enganado. Mas uma segunda e uma terceira tentativa falharam. Não consegui obter uma leitura. Engoli em seco, a garganta seca. Dane-se, pensei. Helena, vou medir sua pressão arterial mais tarde. Por enquanto, vou verificar seus ouvidos, ok? Sem resposta. Ela ainda não se virava para mim. Podia muito bem ser completamente invisível. Então, olhei para o reflexo dela na janela para tentar ler sua expressão. Todos os músculos do meu corpo congelaram. Ela não tinha reflexo. Só vi meu rosto apavorado, me encarando. Não, isso não é possível. Me levantei, a cadeira deslizando para baixo. Tropecei em direção ao corredor, deixando cair o manguito de pressão no processo. Desculpe, murmurei, me arrastando até a porta. Vou voltar mais tarde. Um som de arrastar veio de trás de mim. Me virei. A mulher finalmente se virou para me olhar, mas seu corpo ainda estava de frente para a janela. Ela tinha virado a cabeça completamente.
de um jeito que nenhum humano conseguiria fazer. Corri. Corri o mais rápido que pude. Pelo corredor, pela esquina, meus pés batendo no chão. Enquanto passava pela sala de jogos, vi algumas cabeças se virando em minha direção, rastreando meus movimentos. Mas eu não parei. Continuei correndo. E então eu ouvi. A mulher estava me seguindo. Ela estava rastejando pelo corredor de 4, como algo possuído. Sua cabeça estava pendurada de cabeça para baixo, seus cabelos pretos grossos arrastando pelo chão. Sua boca estava torcida em um sorriso e seus dentes, eram pontudos, todos eles, em presas finas como agulhas. Suas palmas batiam no linóleo enquanto ela rastejava em minha direção, como uma aranha. Sua boca congelada naquele sorriso horrível. Me forcei a correr mais rápido. Quase cheguei lá, quase no elevador. Olhei para trás. Ela estava tão rápida, rastejando em minha direção. Algo me agarrou pelo braço. Meu corpo inteiro se contraiu, mas eu não estava sendo puxado para trás. Eu estava sendo puxado para a direita, para dentro de um quarto. A porta bateu e me vi cara a cara com outra enfermeira. Era uma das enfermeiras que eu tinha visto antes na sala de descanso. Ela olhou para mim com olhos arregalados, respirando fundo. O que é ela? Eu respirei, me afastando da porta. Você não pode fazer isso, ela respondeu, avançando em minha direção. Não pode fazer. O quê? Não vou te machucar. Ela disse apressadamente. Estou tentando te manter seguro. Você não pode fugir deles assim. Eles sentem o medo. Mas, uma vez que você está aqui, eles te conhecem. Eles conhecem seu cheiro. Eles vão te seguir. Para qualquer lugar do mundo que você vá, você será seguido. Mas se você ficar aqui e não correr, e fizer o que é pedido, você estará seguro. Ela destrancou a porta e abriu. Acho que você tem um exame para terminar. Talvez eu devesse ter escutado ela. Essa mulher provavelmente estava cuidando do meu bem, tentando me proteger. Afinal, ela acabou de me salvar. Mas assim que ela abriu aquela porta, eu saí correndo e entrei no elevador. Martelei o botão de fechar as portas enquanto Helena rastejava pelo corredor. E a enfermeira gritava atrás de mim. As portas se fecharam e o elevador desceu. Corri para o estacionamento e entrei no meu carro. O motor zumbia sob meus pés e eu acelerei. Mas não antes de dar uma última olhada no Lar da Paz. Alguém estava me observando de uma janela do segundo andar. Alguém com cabelos pretos grossos e pele pálida. Engoli em seco. Então, virei na estrada e acelerei. Passei a noite tentando esquecer tudo o que aconteceu. Recebi uma mensagem do meu chefe perguntando onde eu estava, mas ignorei. Recebi algumas ligações de números desconhecidos e ignorei também. O pesadelo no Lar da Paz havia acabado. Eu estava acabado com aquele lugar. Os pacientes de lá não são humanos. São monstros. A mulher com os olhos grandes demais. O homem que falava sobre demônios. A mulher com a coisa no ouvido. E, é claro, Helena, toda do aquele prédio, dos pacientes aos corredores sem fim. O pesadelo havia acabado. Ou, pelo menos, eu pensei. Infelizmente, acordei com um sobressalto às 13h06 da manhã. Enquanto retomava a consciência, percebi que o que me acordou foi um barulho. Um leve tap-tap-tap vindo de algum lugar. Peguei meu celular na mesinha de cabeceira e me levantei, tentando encontrar a fonte do barulho. Parecia que estava vindo do andar de baixo. Desci as escadas, meu coração batendo forte. Digitei o número da emergência no meu telefone, pronto para pressionar o botão de chamada. O bater continuou enquanto eu descia as escadas. Quando cheguei ao final, me virei para a cozinha, e foi então que vi. Alguém estava batendo na porta de vidro deslizante da cozinha. Alguém com cabelos pretos longos, pele pálida e dentes finos como agulhas. Helena. Me abaixei imediatamente, fora de vista. Mas assim que fiz isso, o bater ficou mais rápido. Ela me viu. Corri de volta para as escadas, meu coração disparando. O aviso da enfermeira ecoou na minha cabeça. Eles vão te seguir. Para qualquer lugar do mundo do que você vá, você será seguido. Mas se você ficar aqui e não correr,
e fizer o que é pedido, você estará seguro. Voltei para meu quarto e bati a porta com força. Tranquei e empurrei a cômoda na frente dela. Liguei para a emergência e eles me garantiram que estariam aqui em breve. Então, entrei no armário, fechei a porta e esperei. Por alguns minutos, não ouvi nada. Só silêncio absoluto. Talvez ela tenha ido embora, me disse a mim mesmo. A polícia vai chegar a qualquer minuto. Respirei fundo, tentando controlar meu coração, tentando relaxar. A polícia vai chegar a qualquer minuto. Mas então o bater voltou, vindo da janela do meu quarto. Da janela do meu quarto no segundo andar. Não ousei olhar, mas podia imaginar seu corpo de aranha, agarrado ao lado da minha casa. Seus dedos longos, batendo contra o vidro. Cabelos pretos grossos caindo sobre o rosto. Dentes finos como agulhas com um sorriso horrível. 1 minuto depois, ouvi as sirenes. E o bater parou. Ouvi um som de arrastar, como se ela estivesse descendo a casa. E então não houve nada. As sirenes ficaram mais altas, e meu coração desacelerou, sabendo que estava seguro. Contudo, eu não estava seguro. Eu nunca estaria, segundo a enfermeira, a menos que eu voltasse. Então, naquela manhã, após 0 horas de sono e 3 xícaras de café, dirigi para o Lar da Paz. Passei pelos gramados bem cuidados e pelos velhos sentados nos bancos. Entrei pelas portas da frente e desci pelos corredores beges sem fim, e ouvi a música pelos alto-falantes. Peguei o iPad e verifiquei minha primeira tarefa. Enquanto subia para o quarto andar, repeti uma coisa sem parar. Não demonstre medo.